I'd rather be and here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Agosto Lilás, um mês de conscientização, de prevenção. É um mês que a gente fala sobre uma ação que não deveria mais existir: o feminicídio, a violência doméstica contra as mulheres. Homens cafajestes, homens criminosos que ainda colocam sua força bruta contra mulheres que, na maioria das vezes, não têm como se defender. E é sobre esse tema tão polêmico, tão destrutivo na nossa sociedade, de famílias destruídas, crianças órfãos de mãe por pais loucos, de uma loucura insana, a ponto de cometerem esses feminicídios, é que a gente vai falar hoje com pessoas que têm capacidade para explicar o que acontece com cada ser humano e por que chegar ao ponto de cometer crimes, violência, levando pessoas, de fato, à destruição. Hoje eu vou receber aqui pessoas muito bacanas e que fazem um trabalho realmente de prevenção, auxiliando pessoas que precisam, de fato, de proteção, de acolhimento, que são as mulheres vulneráveis que passam pela violência doméstica, seja ela física, emocional ou psicológica. Estou falando aqui que a doutora Andréia Borges, ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada, representando a 27ª subseção da OAB. Também estou recebendo a doutora Atena Silva e Silva, membro da Comissão da Mulher Advogada da 27ª subseção da OAB, e também o segundo sargento Mariano, responsável pela patrulha Maria da Penha em Confresa, que tem feito um trabalho magnífico aqui na nossa cidade, e isso com certeza expande também para toda a região. Primeiro, muito bom dia e obrigada por vocês terem aceitado o convite para participar hoje do Conversa Franca. Bom dia, doutora Andréia. Olá, bom dia, Camila.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje falando com várias mulheres, homens, com a sociedade de forma, né, completa. E dizer que é triste falar sobre esse assunto, porém, a gente sabe da importância, né? E, inclusive, o Agosto Lilás é justamente um movimento nacional, né, que tem o objetivo de conscientizar. Na verdade, a gente nem utiliza mais a palavra conscientizar. Seria sensibilizar. Porque conscientizar, né, todo mundo tem consciência do que é violência, mas de sensibilizar para encorajar as vítimas e testemunhas a denunciar. Verdade. Denunciar é uma palavra muito importante. Exatamente. Doutora Atena Silva e Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, com esses olhos lindos, esse cabelo cacheado aí. Muito bonita a senhora. Obrigada a doutora Andréia também. E por estar aqui com a gente. Obrigada, Camila. Bom dia a todos que nos assistem. De fato, não é um assunto, né, que nós gostaríamos de, em pleno 2025, ainda estar tratando, mas é um assunto de suma importância, trazer quais são as formas de violência. Acredito que a sociedade também já tem um pouco de noção, mas intensificar esse assunto, né? A gente sempre escuta que é um assunto repetitivo, né? Nossa, sempre estão falando sobre esse assunto, mas tem um motivo pelo qual a gente fala tanto sobre isso, né? Os números estão aí e não deixam a gente na mão descansar exatamente sobre qual o motivo da gente repetir tanto sobre esse assunto, né? Então, estou honrada por estar aqui falando sobre isso. Temos lugar de fala, né? Enquanto mulher, a gente lida com mulheres que presenciam, que vivenciam essa violência o tempo todo. Então, é muito importante nós ainda estarmos aqui falando sobre isso. Muito obrigada. Também agradecer demais ao 2º Sargento Mariano e desde já também parabenizar o senhor por estar à frente dessa patrulha Maria da Penha, por ser responsável e instrumento, né, de levar um pouco mais, talvez, de segurança para mulheres tão vulneráveis perante a homens tão desgraçados, digamos assim. Homens tão cruéis, homens tão violentos, homens tão, sei lá, não sei nem que... Faltam adjetivos, né, Camila? Faltam adjetivos. Para esse tipo de ser humano que, em pleno século XXI, nós vivenciamos agora recentemente aí um caso onde um homem pegou uma mulher dentro de um elevador e deu mais de 60 murros na cara dela, coisa inadmissível. Nem se fosse num homem seria cabível isso, que dirá uma mulher. Então, parabéns ao senhor por estar aí à frente desse movimento da Patrulha Maria da Penha aqui em Confresa. Em nome da Polícia Militar, né, do comandante da 27ª Companhia, o Major Eliezer, em nome do comandante regional, Tenente Coronel Escolástico, nós é que agradecemos e parabéns por ter descortinado este assunto aqui no seu programa, que a voz não pode se calar. Esse assunto ele tem que ser comentado, ele tem que ser falado de todas as formas, e agradecer por essa oportunidade da Polícia Militar estar aqui, né, junto com as nossas amigas aqui advogadas que representam a OAB, para nós falarmos desse assunto que é tão importante e que infelizmente parece que a nossa sociedade ela regride a passos largos, né, quando o assunto é violência contra a mulher. Verdade. O homem parece que até hoje ele não aprendeu o seu lugar, né, de cuidador, de zelador, de um personagem na sociedade que tem que cuidar desse ser. Personagem que deveria gerar segurança. Esse né? personagem tão especial que é a mulher que o homem deveria cuidar, infelizmente muitos estão maltratando, né? Eu percebo muito assim, sabe, sargento? E não sei se as doutoras vão concordar comigo, mas a mulher, quando ela procura um relacionamento, além do amor, do afeto, do carinho, o que elas mais buscam no parceiro é a segurança. A mulher tem muito isso, de querer estar segura perto de um homem, não é isso, Sim. meninas? Eu acho que, para mim, pelo menos, um fator assim, que me chama a atenção é isso. Estar segura, né? E me sentir segura ao lado do meu parceiro, do meu esposo, do meu namorado. E quando você está convivendo com uma pessoa que comete violência contra você, seja ela emocional, psicológica ou física,
além de acabar com qualquer tipo de amor, de carinho, você se torna uma pessoa totalmente insegura. Porque você não sabe o que vai acontecer no outro dia, no próximo horário, junto com aquela pessoa. É uma relação muito extremista. Sim, inclusive é interessante o que você levantou, Camila, porque geralmente quando uma mulher, né, procura um relacionamento, ela está em busca de amor, proteção, né? E talvez por esse motivo demoram tanto por buscar, né, ajuda. E um dado interessante é que a maioria dos feminicídios que acontecem dentro da casa, ou da mulher ou do casal. E isso demonstra que as mulheres não estão protegidas dentro do próprio ambiente familiar. Então isso é muito sério, né? Então a maioria dos feminicídios que acontecem, se eu não me engano, em torno de 70% acontecem dentro do lar. Então a mulher busca um relacionamento onde, em tese, ela busca amor, proteção, e ela não está protegida no próprio ambiente onde ela reside. Triste isso, né? Muito triste. Triste e duro, porque às vezes a mulher sai de uma família estabilizada, né, onde existe um casamento ali dos pais, uma família estabilizada, e vai conviver com esse parceiro, e ali você vê tudo aquilo desconstruído de uma forma bárbara, né? Então eu acredito que seja é um divisor de águas na cabeça de uma mulher, e ela passa a não saber como agir nesse momento. Porque quando você vem de uma base familiar já muito destruída, já com esses elementos de violência, você entra num casamento, talvez você já entra, já pega a coisa embolada, você meio que acredita que casamento é daquele modelo mesmo, né? Mas existem aqueles casamentos que você vem de uma família sólida, construída de fato com amor, com respeito, e aí quando você entra no casamento com outra pessoa que se mostrava totalmente fiel, amoroso, e quando você vê, você está dentro de um cárcere privado. Por isso que, na maioria das situações, acredito que a doutora Atena vai confirmar o que eu vou dizer aqui agora, porque a primeira coisa que o agressor faz é buscar o isolamento social dessa mulher. Isola ela da família, isola ela dos amigos. Sargento, acontece no início, ou é como eu estou falando, porque existem aqueles psicopatas que no começo eles investem tudo, né, para transformar e para capturar aquela vítima. E aí depois começa a tragédia, né? Sim, ele primeiro ele vai trazer ela pro lado dele, né? Ele vai conseguir mapear o comportamento dessa mulher, as respostas que ela vai dar a determinadas atitudes dele, e quando ela perceber, ela já está presa dentro do ciclo da violência, né? E isso aí a gente pode falar um pouco mais à frente sobre o ciclo da violência, mas dos primeiros passos é isolamento social, para que ela não mostre para as pessoas o que ela está vivendo e que as pessoas não percebam o que ela está passando, né? Porque uma família bem estruturada, um pai e a mãe conhece quando o filho ou a filha está passando por um problema. Já começa, pô, minha filha não está bem, meu filho não está bem. E o que o agressor faz? Isola. Pratica o isolamento social. Então, é menos contato com a família, menos contato com os amigos, contatos seletivos com algumas pessoas. Isso logo no início do relacionamento? Exatamente, porque quando ele começa a mostrar ele verdadeiramente quem ele é, que a pessoa já percebe, pô, não é aquilo que eu pensei. Eu não venho de uma família assim, meu pai não trata a minha mãe assim. Por que esse cara tá me tratando assim? Ali ele já tá mostrando realmente quem ele é. E, Camila, é interessante porque isso vai acontecendo de forma gradativa. Se ele usasse a técnica a partir do momento em que o relacionamento começou, eu já começo, né, a poda dessas relações, é muito fácil para uma mulher sair. O que a gente observa muito é que isso vai acontecendo aos pouquinhos. É uma amiga que começa a implicar, é um telefonema que começa, né, a falar por que você está conversando tanto com essa pessoa. Quando a mulher ela cai em si, né, aquela redoma que ele colocou ela de isolamento, ela nem percebeu.
Ela nem percebeu que, de fato, ela estava se isolando dos amigos, se isolando da família, deixando de frequentar alguns lugares, de usar determinadas coisas, né? O batom, a roupa. E por isso que é tão difícil sair. Porque quando ela percebe que essa violência aconteceu, já tem uma relação consolidada, né? Digamos De assim. dependência emocional? Da dependência emocional. A família, muitas vezes são mulheres que já construíram famílias, que têm filhos, aí pensam, não, eu não posso sair dessa relação apenas, né, por causa disso, porque eu tenho filho, a minha família gosta dele. É a minha cruz, Deus me Exatamente. mandou isso e eu tenho que Exatamente. permanecer. Exatamente. O que vai ser da pessoa se eu abandonar ela agora? Ele vai tirando pedacinhos dela aos pouquinhos, né? Tirando pedacinhos das personalidades da mulher. Quando ela se percebe vítima de violência, ela já está muito fragmentada e, obviamente, difícil de sair daquela relação. Inclusive, até a rede de apoio, muitas dessas mulheres não possuem essa rede de apoio para que possa, né, incentivá-la a sair desse tipo de relação. E quando a gente fala, Camila, de rede de apoio, nós temos duas redes de apoio. A primária e a secundária. Quais seriam A primária seria das pessoas próximas, mas como que ela vai ter uma rede de apoio primária se ela já está isolada de todos? Mas eu sinto que... Como que ela vai procurar ajuda Sabe, sargento, de um familiar? Eu conversei há pouco tempo com uma pessoa que ela está vivendo um relacionamento tóxico. Mas eu sinto que a primeira percepção da pessoa é a vergonha. Então, ela não quer falar com os outros, com as outras pessoas, sobre o que está acontecendo com ela, porque ela se sente envergonhada. Ela sabe que está vivendo um relacionamento abusivo, porém ela não sabe como lidar com aquilo. Exatamente. E aí ela tem dificuldade de fala com as pessoas, ou um amigo, ou uma pessoa que ela considera muito importante. Então, ela não consegue mais falar sobre o que ela está vivendo. E ela começa a se sentir perdida nesse ciclo. E é muito difícil para alguém pegar e tirar essa pessoa daquilo, porque vai se tornando uma bola de neve e a pessoa realmente parece que ela vai se perdendo desse canal. É um sobe e desce nesse relacionamento. Sim. Inclusive, mais importante do que denunciar é acolher, né? Além do fator que você levantou, Camila, nós sabemos que muitas vezes as mulheres se recusam, né? Por muito tempo ficam protelando a decisão de denunciar, né? De procurar ajuda, porque sabem que serão questionadas, né? Geralmente quando acontece algo, o que a sociedade faz? Mas o que você fez para ele agir assim? E aí, o que acontece? Isso é revitimizar. Além da violência que a mulher sofreu do companheiro ou ex-companheiro, né, dentro de casa, ela sofre novamente a violência pelas instituições, pela sociedade. Pelo que ao invés, julgamento. exatamente. Que ao Como invés se a de culpa acolher, fosse dela. que ao invés de acolher, o que fazem? Questionam. Mas é porque eu acho, olha só, hoje, por exemplo, nós temos aí uma mídia exposta que é o Instagram, Facebook, rede social. Na maioria das vezes, todo mundo usa rede social. E cada casal expõe ali sua vida. Eu não exponho a minha muito não, porque eu não sou muito de expor assim vida familiar. Eu não sou muito dessa, também não sou muito romântica a esse ponto de ficar lá expondo, falando muita coisa da minha vida. Mas eu percebo que tem gente que gosta muito de expor ali a condição que está, né, como é que está com o relacionamento e tudo. E para falar a verdade, eu tenho até um pouco de medo disso, sabe? Porque parece que quem que tem desejo assim de mostrar muito, parece que está precisando de uma afirmação de fora, sabe? Eu tenho assim, hoje a gente deveria ter trazido uma psicóloga aqui para ajudar a gente nesse... Quanto mais posta frase de autoajuda, porque tá Isso. precisando de ajuda, né? Tipo assim, sabe? Quanto mais amor demonstra ali, parece que tem menos amor envolvido na relação. Isso, eu sou mais ou menos desse pensamento. E aí a pessoa tá ali, então ela tá alimentando, um exemplo, Zé Felipe e Virgínia. Alimentando ali os fãs de que a família é perfeita, os filhos, a vida maravilhosa, o dinheiro, a fama, o sucesso. De repente vem o baque, separação.
Aí o público, nossa, separou, não sei o quê, e tá. Só dando um exemplo. E eu acho que acontece isso com a pessoa que sofre violência. Então, ela colocou a vida dela exposta como se tudo fosse perfeito. Quando ela tem que tomar uma decisão dela sair, eu falo assim: existe a fotografia da família. E na fotografia, sempre tudo é perfeito, né? A gente vai lá, faz uma fotografia bonita e aquilo causa um impacto no nosso cérebro. A gente acaba vendo sempre a família perfeita, aquela fotografia ali. Só que a realidade não é aquela fotografia, porque a gente tem o dia a dia. Então tem aquele homem que chega bêbado em casa quase todo dia, que agride a mulher com violência física ou emocional, que não trata tão bem os filhos, né? Então, existem vários fragmentos aí dentro desses relacionamentos. Só que eles ficam presos nessa fotografia. E por isso eu acho tão difícil as pessoas se desligarem. Interessante você falar sobre isso, Camila. Nós vivemos numa sociedade, né, em constante evolução. Eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Sociedade Líquida e Amor Líquido, de Balme. E ele falava justamente sobre isso. À medida que nós avançamos com a tecnologia, os nossos referenciais de amor também se moldam. Então, hoje em dia, o que a gente observa bastante, né? Mulheres que sofrem uma violência em casa, mas o marido vai lá e posta uma foto com ela. Uhum. Nossa, ele se arrependeu. Nossa, ele mandou uma mensagem bonita. Qualquer gesto. Qualquer gesto voltado para a sociedade, voltado para expor isso, é algo, nossa, mas ele se arrependeu publicamente. Ele postou, então agora ele vai mudar. Mas dentro da própria casa, dentro da relação, não é assim que se configura. Mas para a sociedade isso se coloca como um referencial de relacionamento, né, de perfeição. E isso dificulta realmente as pessoas viverem... Porque confunde a vítima. Confunde e viverem a própria realidade. Não, a minha realidade é o que eu vivo dentro de casa. Não é o que ele expõe ou o que eu exponho nas redes sociais, né? Então isso de fato leva a pessoa a pensar 2 vezes se de fato eu quero finalizar essa relação. Nossa, mas eu recebo tanta curtida. Porque é uma confusão, né? A gente fala que nós somos um casal 20, perfeito. um casal perfeito, uma família perfeita. Realmente, as redes sociais, elas trazem essa falsa sensação de plenitude e dentro dos lares a gente não observa isso, infelizmente. E o senhor, como sargento responsável pela Lei Maria da Penha, como é que o senhor observa justamente nesses pontos, sargento, onde as relações são duvidosas? Porque a pessoa vítima, ela começa a ter dúvidas na cabeça dela. Bem isso que a doutora Atena colocou, é isso que eu queria dizer. A pessoa coloca em dúvida e a própria vítima começa a se colocar em dúvida. Eu costumo dizer nos atendimentos assim: o que eu mais aprendi nesses 4 anos de atendimento da Patrulha Maria da Penha é não julgar a mulher vítima de violência doméstica, que está na condição de violência ali. Porque só sabe onde a goteira pinga quem está dentro da casa. E essa imagem que as redes sociais passam, ela engana quem está de fora. Quem está de fora? A mulher que está na condição de violência, ela sabe, ela percebe que ela está na condição de violência doméstica. Às vezes ela não conseguiu ainda sair daquela condição de violência doméstica por outros fatores, não só por causa das quantidades de curtidas das redes sociais, certo? Porque ela sabe o que ela está vivendo, ela sabe o que ela está passando. Talvez ela até olhe o álbum de família, mas ela sabe que por trás daquele álbum de família ele tem uma família destruída. Tem uma família destruída. E assim, aí, o que eu percebo? É o julgamento, se ela pedir ajuda, né? Mas na rede social parecia que era tão bom. Sim. E agora ela está registrando um boletim de ocorrência pedindo medida protetiva. Mas ele é um pai tão bom. Nossa, mas para os outros ele é a melhor pessoa do mundo. Né? O perfil do narcisista, aquele que para os outros ele é a melhor pessoa do mundo, mas na casa dele ele é o diabo. Sim. É o que eu ouço nos acolhimentos que a gente faz com essas mulheres vítimas de violência doméstica. O sargento Mariano levantou um ponto falando que tem as 2 linhas de frente de apoio, né? E na maioria das vezes a própria família desestimula a mulher de procurar. Fala, Concordo. olha, você tem certeza? Você vai acabar com a carreira do seu marido, do seu companheiro? Você tem certeza? E seus filhos? Vai Imagina expor a como família.
Você vai expor sua família, como é que vai ficar seus filhos? Imagina, você acha que você vai conviver bem sabendo que ele foi preso por sua culpa? E, na verdade, a culpa não é dela. A culpa nunca é da vítima. Porém, inclusive, geralmente, a primeira linha de frente ali, a família, os amigos próximos, desencorajam essa mulher de buscar ajuda. Mas eu buscar, de percebo que denunciar. quando a vítima começa a sofrer a violência, não física, mas emocional e psicológica, ela começa sempre a se questionar onde ela está errando. Sim. É isso, sargento? Toda violência, ela vai desaguar na violência psicológica. Seja a violência física, prejuízo psicológico. Material, psicológico. Sexual, psicológico. Moral, psicológico. E a própria violência psicológica. Então, todo tipo de violência vai desaguar no problema psicológico para aquela mulher, para aquela família, para aquelas crianças. Certo? E dentro do ciclo da violência, são 3 fases. Antes do senhor entrar no ciclo, o senhor falou que tinha 2 graus de rede de apoio. De rede de apoio. O Isso. primário, e aí o senhor não falou do segundo. Isso, o primário seria as pessoas que estão próximas ali, que ela não vai ter acesso, porque ela já foi isolada. E segundo são as instituições. É a Polícia Militar, a Polícia Civil, uma denúncia no Ministério Público, uma denúncia no 180, assistência social, uma denúncia na escola onde o filho estuda. Então, assim, existem vários órgãos que compõem uma rede de proteção. Porque quando a gente fala violência contra a mulher, é uma violência contra a família. A criança está inserida nesse meio. Sim. Certo? E o reflexo vai vir nessa criança também. Então, a mulher que ela não consegue, às vezes, apoio nessa rede primária, ela pode buscar ajuda na rede secundária, que são os órgãos, né, que compõem essa rede de apoio. Que aqui em Confresa possui, né, a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, a Polícia Civil, Conselho Tutelar, Assistência Social, CRAS, o CREAS. Então tem até a Associação das Mulheres do Araguaia-Xingu, tem o Ministério Público, tem o 180. Então existem vários canais de denúncia para dar apoio a essa mulher. Qual é o momento de pedir ajuda? Eu trouxe aqui um violentômetro. Violentômetro. Esse material a gente distribui nas escolas. É um marcador de página, né? E esse violentômetro aqui, ele são 3 fases, né? Amarelo, a laranja e uma laranja mais vivo. A primeira fase demanda cuidado, a violência está presente. A segunda fase, denuncie, peça ajuda. E a terceira fase, saia desse relacionamento que você está em perigo. O senhor pode falar para nós? Com certeza. Por exemplo, cuidado, a violência está presente. A chantagem, as mentiras, o enganar, o ignorar, o ciúme excessivo, ofender, humilhar, intimidar, ameaçar, proibir, controlar, que é o início de toda violência. Ela é sutil. Onde você vai com essa roupa? Opa, espera aí. Com quem que você está conversando lá no seu serviço? Me dá seu celular aqui, deixa eu olhar. Cuidado, isso é violência. Isso é violência. Isso é violência, começa daí. Isso é violência. Segunda fase, reaja. Denuncie, peça ajuda. Destruir bens, quebrou o celular. Machucar, aquela brincadeira de mordida sem graça, aquele beliscão, aquele tapa, o empurrão. Agredir, propriamente dito. Empurrar, golpear, chutar. Obrigar a ter relações sexuais. Controlar o seu dinheiro. Já está mais afundado ainda na violência. Esse aqui você já tem que pedir ajuda e denunciar. Saia dessa relação. E terceiro, alerta. Sua vida está em perigo. Confinar. Impedir de sair de casa. Impedir de receber visitas. Ameaçar com armas. Ameaçar de morte. Violentar sexualmente. Espancar, mutilar. Aqui a vida da mulher já está em perigo. Então, assim, são questões simples que o ser mulher percebe. Lá no início, naquele maltrato, naquele olhar que a mulher não gostou, que ela se sentiu intimidada, na manipulação, no controle excessivo, no amor excessivo, a mulher percebe que aquilo ali já está saindo do controle. Ela não está gostando. Né? Ela não está gostando daquilo ali. Só que ela ainda arrisca, ele vai mudar. É só uma fase.
E as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar. Então, isso É aqui porque eu acho que quando as pessoas entram num relacionamento, a tendência é da gente pensar que a gente sempre vai mudar o outro, né? A gente entra com esse sentimento, né? Sim. Ah, não, mas ele vai parar de E beber. o erro tá aí. Ah, ele vai melhorar. Eu vou conseguir É tocar porque- o coração dele. Quando a gente casar, quando não sei o quê. E o que que a primeira coisa que a mulher tenta fazer para mudar o outro? Ela começa a mudar a si. Nós temos relatos de mulheres aí que elas mostram pra gente foto de antes E depois? e depois. Ela perdeu a essência Exatamente. do ser mulher, de como ela era, de como ela se vestia, de como era vivo o rosto daquela mulher, como emanava luz. E ela dentro desse relacionamento agora você não consegue perceber brilho no olhar dessa mulher. Ela foi se mudando, mudando, ela perdeu Mas ela a identidade dela. própria começa a se enganar? Ela acredita, né, que ele vai. Que ela está evoluindo ao invés de regredir? Por exemplo, se o companheiro começa a dizer, olha, então agora você não está andando mais com esses amigos, agora olha como você está evoluindo, você está... Porque existe sempre essas... Eu tô te protegendo dessas Isso. pessoas, viu? É, tipo isso, né? Esses amigos seu aí não vai te levar a lugar Isso. nenhum. E a mulher, de repente, começa a acreditar nisso, que é de verdade, né? Então, quer dizer, eu estou evoluindo. E Cega, ela né? começa a acreditar nisso. Cega. E existe uma linha tênue. A tua fala foi bem interessante quando a gente fala, né, do relacionamento, desses sinais de alerta. Nós ouvimos muito a questão do mas não existe relacionamento perfeito. Sempre vai ter discussões, né? Mas o que nós observamos hoje é que muitas mulheres, infelizmente, e aqui estamos falando de mulheres que já estão com esse pensamento moldado dentro da dependência emocional, muitas mulheres acreditam que isso faz parte das brigas conjugais, né? Que esse tipo de violência é intrínseco do relacionamento. Não tem essa noção de que hoje as discussões saudáveis dentro do relacionamento, elas não envolvem nada disso, não envolvem ameaça, não envolvem intimidação, né? Não envolvem poda, né, do que você tem que fazer. E isso é muito difícil de tirar da sociedade em geral, essa ideia da violência. Ele proibiu de usar roupa, mas ele é tão bom comigo naquilo, então eu vou fazer essa vontade aqui para ele. E assim vai, né? E aí a gente entra num ciclo que quando chega lá no final, a gente chega na situação extrema do feminicídio ou da violência, né, da lesão corporal, isso tudo já moldou o pensamento da mulher para que ela não saísse daquela relação. Ou do medo dela sair daquela relação e falar, nossa, agora ele colocou na minha cabeça. E muitas vezes as mulheres também acreditam naquilo, né? Será que eu sou o louca, né? Que a gente ouve muito isso, né? Não, essa mulher tá louca, você tá louca? Muito ciumenta. Muito ciumenta. E aí, quando a gente vê nas exceções... Tá surtando, dou tudo que você quer. Que chegam no extremo da discussão, e aqui sem nenhum intuito de romantizar ou banalizar a questão da violência, mas quando a gente vê mulheres chegando no extremo, de quebrar, de surtar, de fazer o famoso barraco, todo mundo, nossa, a mulher tá louca. Olha como que ela... Só que ninguém sabe o que aconteceu antes para ela chegar naquele pico. Porque ela vai se segurando. Exatamente. Inclusive, como advogada, eu já atendi mulheres que relatam situações sérias de violência e de violência patrimonial, de que são impedidas de trabalhar, que eles vão, não, para que você vai trabalhar? Eu posso te bancar. Eu posso, se você não precisa trabalhar. E aos pouquinhos ele vai fazendo exatamente aquilo, né? Refém. Exatamente. E quantas mulheres a gente ouve relatos que não se percebem como vítimas. E aí, ao final, elas relatam, não, doutora, mas ele nunca me agrediu, ele nunca me bateu. Mas é só o que Como tá faltando. se precisasse acontecer isso para exatamente. ver a violência. Elas não conseguem perceber que são vítimas de violência. E é importante a gente relatar que a violência ela acontece em qualquer classe social, não tem cor, né? Inclusive, recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram e uma mulher instruída, uma mulher que eu admiro muito, instruída, eu falando sobre violência patrimonial. Depois ela veio falar comigo e falou, nossa, doutora, eu não tinha ideia de que eu sofria essa violência. Então, algumas mulheres só identificam a violência quando ela parte para a violência física, né?
E a gente sabe que tem várias outras modalidades de violência. É isso, é porque eu acho que quando você está nessa violência moral ali, psicológica, a gente acaba não achando que é violência. A gente acaba, tipo, mascarando, sabe? Até pelo fator da dependência emocional. Se a pessoa tiver já uma condição, uma pré-condição de dependência emocional, você se agarra a qualquer coisa, não se agarra, sargento? Ela é engraçado o que eu vou falar aqui, mas é triste, né? Quando você faz o acolhimento de uma mulher que ela está no segundo relacionamento, no primeiro ela foi vítima de violência e ela está no segundo relacionamento agora. E ela fala assim: não, mas ele só me empurrou. Ele só me deu um tapa. Porque a referência dela é do outro Que deu um relacionamento soco, que dava quebrou, que soco, não sei que o quê. quebrava as coisas dentro de casa, que batia, né, de uma forma mais violenta nela. Então, quando ela tá nesse relacionamento agora que o cara só ameaçou, e ela fala, só ameaçou. Tá tudo bem. Inclusive, Ele só fez isso, né, só fez aquilo. Então, ela começa a mensurar e a referência dela é da agressão mais grave, Ou da né? agressão, como eu falei também, quando a pessoa vem de uma família desestruturada, Sim, sim, onde existia agressão, né? E ela casa e aí ela começa a mensurar pelo nível da casa dela onde ela viveu. sim. Eu acredito que existe isso também. Olha só, eu fiz um acolhimento de uma moça que ela foi vítima de uma tentativa de estupro e de violência patrimonial. O pai dos filhos a procurou na kitnet onde ela morava e tentou manter relação sexual com ela. E ela recusou essa relação sexual, ele quebrou o celular dela e quebrou o tanquinho dela. Eu estava nessa ocorrência, foi sábado à noite. Na segunda-feira cedo, nós já estávamos com a medida protetiva que ela solicitou para a gente fazer o acompanhamento. Eu fui na kitnet onde ela morava e não a encontrei. Pelo endereço, fui na casa da mãe, né? Fui na casa da mãe. A mãe dela falou: ela não está aqui, ela está na casa dele, do ex-marido. E eu fui na casa do ex-marido. Cheguei lá, só tinha uma moça cuidando das crianças, uma babá. E eu me identifiquei, expliquei a situação. E ela falou: não, ela não está aqui, ela nem veio aqui. Eles estão separados. Voltei na casa da mãe. E a mãe falou: não, sargento. Os dois estão juntos. Você pode ir lá e falar para a menina parar de mentir, que eles estão juntos. Eu retorno na casa do agressor. E a moça falou: não, eles estão juntos mesmo e eles saíram para comprar um celular novo para ela. E eu voltei na casa da mãe. Falei: ó, a senhora sabe a gravidade da situação? Ele tentou ter relação com ela sem o consentimento dela. Ele tentou, né, abusar dela. E a mãe falou assim para mim: não, mas ele tá no direito. Como assim ele tá no direito? Uai, ele dá as coisas pro filho, ele tem direito de ficar com ela. A mãe falou isso da Mas filha. eu acho que isso é um pensamento comum, sabia? Mas aí agora é que vem o X da questão. Depois eu encontrei essa moça, fiz o acolhimento, ela recusou o atendimento, tirou a medida. E eu perguntei como era a vida da mãe dela. Ela falou: a minha vida da minha mãe é apanhar dos maridos. Então, para a mãe, É normal. é normal apanhar do homem. E aquele homem que foi procurar sexo com a ex-mulher tinha direito ao sexo porque ele pagava, porque ele dava as coisas para o filho. Entendeu? Então, assim, a mãe falou: não, isso é pouco perto do que eu passo, ela tem que ficar quieta. Uhum. A mãe que se colocou. Dias depois, chega uma outra medida para acompanhamento de quem que era? Da mãe. Da mãe. Que foi lá e retirou a medida e voltou a conviver com o agressor. E eu acho importante a gente falar sobre isso, mas também a gente lembrar, o sargento, porque parece, quando a gente fala de casos assim, parece que são só com pessoas não instruídas ou de periferia, né, que acaba tendo essa condição. Quando, na verdade, pessoas também bem instruídas acabam caindo nessa condição também. Queria que o senhor colocasse para nós aqui, se o senhor já atendeu pessoas também com instrução, né, pessoas bem financeiramente, passando por situações também parecidas como essa. Onde há ser humanos, há violência. Onde o ser humano está, tem violência. Aos mais ricos, aos mais pobres, né, de profissão elevada ou não, com uma formação acadêmica
elevada, com muitos certificados e diplomas, ou não. Então, assim, já fiz atendimento de médica, advogada, psicóloga, professora, faxineira, desempregada, fazendeira, empresária. Então está em todas as camadas da sociedade. As respostas sempre são as mesmas? Existe um perfil das vítimas? Na grande maioria, se nós formos traçar um perfil, são mulheres de baixa escolaridade, são mulheres que têm dependência principalmente econômica, financeira, principalmente. São mulheres que, na maioria das vezes, não têm familiares aqui na cidade, são mulheres que são oriundas de outros estados, estão aqui acompanhando seus maridos, ou vieram para cá por algum motivo e adquiriram um relacionamento aqui, e não tem familiar aqui. São mulheres que moram de aluguel, e grande parte delas dependem de benefício do governo federal, né? E depende... Então, mais de baixa renda. Isso, de mais de baixa renda. Não quer dizer que não tenha pessoas de alto poder aquisitivo envolvido na violência doméstica. Mas quando você vai olhar o perfil da vítima no sentido da violência em si, todas começam com a violência psicológica e gradativamente vai aumentando até chegar na violência física. Todas. E Camila, interessante você falar sobre isso. O Mato Grosso, hoje, em 2025, ele foi considerado o país com maior índice, o estado com maior índice de feminicídio. E se nós pegarmos o estado de Mato Grosso, que é um estado que tem um índice de desenvolvimento humano elevado, né? É classificado como elevado. Então, PIB muito PIB bom. muito bom, né? Então, um país, um estado rico, se nós formos parar considerando menor taxa parâmetros, de desemprego. Exatamente, menor taxa de desemprego, e ainda lidera como o estado com maior índice de feminicídio. Então, de fato, essa questão da violência, ela não escolhe o fator financeiro. Obviamente que, na grande maioria dos casos, né, a violência ela está presente nos lares também, desassistidos, né, disfuncional, mas também está presente em pessoas que têm condições, que são instruídos, que têm conhecimento, mas que dificultam. Às vezes de uma forma até pior, né? Isso, exatamente. Existe também muita ligação de uso de bebida alcoólica, entorpecente, nos casos das agressões? 99% das ocorrências de violência doméstica tem envolvimento de bebida alcoólica ou outras drogas. O álcool ele tem destruído as famílias. Nós temos uma cultura em todo o Brasil. Vai se fazer um aniversário de uma criança de 1 ano de idade. É regrado a bebida alcoólica. Vai se comemorar a formatura de alguém na faculdade. Bebida alcoólica. Vai se comemorar uma data festiva de um feriado nacional, bebida alcoólica. Todas as nossas comemorações, a bebida alcoólica, bebida, comida, ela está presente, né? Ela está presente. E aqui em Confresa, 99% das ocorrências de violência doméstica tem envolvimento de bebida alcoólica ou outra droga. Inclusive, antes de começar a entrevista, a gente estava conversando, o sargento informou que junho, julho e agosto se intensificaram, né, os pedidos de medida protetiva. E é um reflexo justamente disso aí. O que acontece? Junho, julho. Festival de praia, festas juninas. Festas. Automaticamente aumenta-se o consumo de bebida alcoólica e isso automaticamente reflete nos números, né? Infelizmente. E a bebida, ela é a porta para várias situações ruins vivenciadas por famílias, né? A gente sabe que o álcool, ele é a porta para agressão, ele é a porta para uma outra droga, ele é a porta para traição, que automaticamente leva para... Gera um conflito. Gera o conflito. Então, assim, de fato, a bebida alcoólica, com toda certeza, tem um fator aí pesado, né? Pesa é determinante. Exatamente, né? É determinante. E qual foi os casos, assim, que vocês já tiveram acesso, que mais, de fato, chocaram vocês, em detrimento de tudo, né? Desde a forma como era, a questão em si. Teve algum que marcou? Bom, no meu caso, marcou de uma forma muito pessoal
E também profissional foi o caso da moça que morreu lá no No bairro Morada bar, Nova, lá no bar, né? foi Vítima, filmado tudo, né? vítima de arma branca, né? Que o circuito de filmagem do comércio filmou ela recebendo o Sendo golpe de faca. esfaqueada. Uhum. Frente dos filhos. Na frente dos filhos. Por que que me marcou? Porque aquela moça ela já teve medida protetiva. Contudo, ela não estava mais morando em Confresa e ao retornar ela reatou esse relacionamento e acabou tirando a vida dela. E para mim ainda tem um peso maior aquela ocorrência porque nos 3 primeiros segundos da filmagem eu passo com o meu carro, eles já estão discutindo. Então eu moro ali perto, quando eu passo por ali eles continuam discutindo e segundos depois Acontece o crime. acontece o crime lá, ele E o comete o senhor se sente um feminicídio. pouco meio que responsável de não ter Não, não, parado não, é de. porque aquela vida talvez poderia ter sido salva, né? Se eu tivesse passado um pouco depois, ou tivesse percebido a discussão, mas é muito rápido, né? Uhum. Eles não estão ainda em vias de fatos ali, ele não tinha se aproximado dela, mas eles estavam discutindo, né? E eu passo, e eu demorei a perceber que era meu carro, e eu falei, cara, é meu carro. Aí que eu fui me tocar. Então, assim, é uma ocorrência que marcou E no bastante. caso ali, os dois estavam embriagados, né? Eu não sei há quanto tempo eles estavam ali naquele bar, né? Mas ali tinha bebida alcoólica envolvida. E era um relacionamento conturbado, né? Também bem Familiares conturbado. dele, conversei com familiares dele, falando, eles estavam num relacionamento complicado, separa, volta e outras pessoas no meio da relação. Ela já tinha ido embora e tinham voltado. Então tava um relacionamento complicado aquele casal lá. Infelizmente, né? Infelizmente, foi uma vida que foi perdida ali. Mas nós não podemos desanimar, né? Porque muitas outras vidas a gente ajudou a sair de Claro. relacionamentos, né? Sim. Que a mulher estava ali passando por situação de violência doméstica. Muitas mulheres nós já acompanhamos desde o momento de retirada dos objetos pessoais da casa. Quando é Até que vocês entram em ação, sargento? existe a demanda espontânea, né? Que surge, que no dia a dia do serviço ocorre, mas a atuação da Patrulha Maria da Penha, ela se dá mediante uma instrução normativa que institucionaliza o nosso atendimento. É um trabalho institucional. Não é um trabalho do Sargento Mariano, não. É da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, presente em todas as cidades do Estado de Mato Grosso. E essa instrução normativa, ela tem, ela é publicada, ela tem força de lei institucional e o judiciário, mediante essa instrução normativa, encaminha para a Polícia Militar a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas. Porque nas próprias medidas protetivas, nos artigos 22, 23, fala que a mulher tem direito de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de segurança e acompanhamento, né? Então, o nosso trabalho é baseado nessa medida protetiva, de que a mulher tem direito de acompanhamento, não só ela, como os familiares. Então, a gente recebe essa medida protetiva, busca o primeiro contato com essa mulher, oferece a ela o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, oferece a ela os encaminhamentos para assistência social através do CREAS, aqui da cidade de Confresa, que faz um trabalho belíssimo com essas mulheres, de apoio, de acolhimento, atendimento psicossocial, organização de cadastro único, inserção dessas mulheres nos programas de benefício do governo estadual ou federal, né, estadual através do Ser Do Família Ser Família Mulher. Mulher. Então, assim, nosso atendimento ele é baseado nisso. Porém, é um trabalho voluntário que a mulher não precisa aceitar, ela não é obrigada a aceitar o nosso acompanhamento. Se ela falar, não, eu não preciso, eu não quero, tudo certo. A medida continua valendo, só que ela não vai ter a visitação da Patrulha Maria da Penha. A gente até faz o encaminhamento dela para assistência social, mas ela já não consta já no rol de atendimentos da mulher vítima de violência doméstica que está sob responsabilidade da Patrulha Maria da Penha. Foi o que aconteceu com a moça lá, né, que perdeu a vida. Ela já estava em outro estado, a gente manteve contato com ela, a gente não localizou na casa que ela morava aqui, em Confresa ela já tinha ido para outro lugar, a gente manteve contato telefônico com ela, eu fiz vídeo chamada com ela, expliquei as medidas, ela, não, eu estou em outro estado, não precisa. Ela foi orientada da necessidade, se voltasse para cá, nos procurar, ou tirar a medida se ela não quisesse mais. Só que ela retornou e reatou o relacionamento. E acabou com aquele desfecho triste, trágico. Infelizmente. Dentro
da comissão da mulher dentro da OAB, o que a OAB faz em si, Andréa? Então, a OAB, ela realiza, geralmente a gente realiza palestras, né? E a OAB em si, a Comissão da Mulher Advogada, ela tem um intuito, obviamente, institucional, né? A comissão, ela está ali para tentar garantir os direitos da mulher advogada. Mas, obviamente, que esse nosso objetivo a gente estende a fazer o social, né? Então, assim, a gente sempre que tem oportunidade, a gente realiza palestras, vai, né, organiza. Nós duas também somos membros do Conselho Municipal da Mulher. Inclusive, recentemente, a gente estava até conversando sobre as medidas, né, as políticas públicas que a gente pode... O que poderia ser realizado, né, para ajudar, somar, né? o que a gente pode somar. Inclusive, eu achei interessante, recentemente, a deputada Janaína Riva, isso, ela fez um vídeo informando de um projeto que foi colocado em prática em Juína. Eles organizaram um grupo de WhatsApp com o Ministério Público, Polícia, Defensoria Pública, e, além disso, eles organizaram mulheres dos bairros, lideranças femininas do bairro. Exatamente, dos bairros. Qual que é o objetivo desse grupo? Essas lideranças femininas do bairro, assim que tiverem conhecimento que alguma mulher está sendo vítima de violência, o que ela faria? Iria informar e automaticamente o grupo, qual que é a atitude que o grupo, né, toma? Eles organizam uma visita informal lá. No outro dia, essa mulher recebe uma visita da polícia, né? Então, eu achei interessante essa medida que foi adotada lá, porque envolve os bairros, envolve lideranças femininas ali no bairro, que geralmente o bairro ali tem conhecimento do que acontece, sabe, né? Então, é uma maneira de inserir a sociedade, né, nessas medidas que visam aí minimizar, evitar a morte de mulheres, né? Então, é uma medida que a gente viu no Instagram e que, inclusive, a gente vai levar, né? Vai levar uma proposta de um projeto nesse sentido. Muito bacana. Para o conselho, exatamente, para o conselho, para ver se a gente consegue colocar aqui em Confresa. Eu acho que seria uma medida que ajudaria bastante. Muito bacana, acho que é um projeto interessante mesmo, deve ser colocado em prática. Vamos tentar. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente vai falar sobre os ciclos da violência, é isso que o senhor falou, né? Sobre os ciclos da violência contra a mulher. Então, é um rápido intervalo, a gente já volta e aí a gente já vai para o encerramento do programa, falando sobre os ciclos de violência. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse programa, manda para sua amiga, para sua tia, para o seu parente, para as pessoas saberem de fato quando você está sendo violentada, tirada daquilo que você deveria estar vivendo e levada para um campo de violência que talvez você nem saiba que está vivendo. Fique com a gente, é rapidinho e a gente já volta. There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção.
E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. De volta aqui com o programa Conversa Franca, hoje falando sobre feminicídio, né? Afinal de contas, estamos no Agosto Lilás, um mês de prevenção a crimes contra as mulheres. E a gente estava falando aqui sobre leis estaduais que existem em Mato Grosso. Existe a lei número 11.810 de 2022, que institui o Dia de Combate à Violência contra a Mulher e ao Feminicídio em 25 de novembro, sincronizado com o Dia Internacional da ONU. A intenção é intensificar campanhas e ações preventivas e também de enfrentamento em todo o estado. Existe também a Lei número 11.781 de 2022, que cria o programa Órfãos do Feminicídio e a Atenção e Proteção em Mato Grosso. Estabelece diretrizes para garantir assistência social, saúde, moradia, alimentação, educação, acolhimento psicológico e atendimento jurídico gratuito a crianças e adolescentes que ficaram órfãos em função de feminicídio, que é uma loucura isso, né? A lei número 12.025 de 2023, que institui políticas e ações de atendimento ao feminicídio no âmbito estadual, embora os detalhes específicos ainda necessitam ser consultados na íntegra do texto. Projeto de Lei 292 de 2025, que está em tramitação, que propõe que o ano de 2025 seja declarado o ano estadual de luta de enfrentamento pelo feminicídio zero em Mato Grosso, uma iniciativa simbólica em vigor e que ainda aguarda apreciação legislativa. E nós temos o programa Ser Família Mulher, que a gente estava conversando sobre ele, que é uma política voltada para atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade. O programa oferece auxílio moradia por volta de R$ 600 às mulheres que possuem medidas protetivas com foco em apoio à sua segurança e autonomia. Essa iniciativa também capacita profissionais de saúde, assistência social, escolas e segurança na rede de enfrentamento à violência. São algumas medidas do estado de Mato Grosso, isso tirando as partes de leis que existem a nível nacional, né? E eu acredito que a lei nacional que mais fez diferença no quesito jurídico, assim, entre uma lei que buscasse de fato o apoio para a mulher, foi a Lei Maria da Penha, né? Eu acho que foi um divisor de águas quando essa lei foi aprovada, né? Com certeza. A Lei Maria da Penha foi uma conquista, né? Que veio de uma luta árdua. E muitos falam que a lei foi que a Lei Maria da Penha, o que aconteceu com ela foi uma mentira, né? Existe muito isso também, né? Existem essas ideias de que de fato aquilo não aconteceu, né? De que o Brasil já vinha de uma situação chegando perto de ter uma lei naquele sentido, mas na verdade nós só tivemos a Lei Maria da Penha porque nós tivemos várias condenações internacionais para que o Brasil tivesse esse olhar mais atento às violências de gênero, né? Maria da Penha foi
pioneira nisso, infelizmente, né? Sofreu aí 2 tentativas de feminicídio. Teve o seu depoimento questionado, Ela né? é cadeirante, se eu não me Sim, ela é engano, cadeirante. devido à violência doméstica, Ela né? ela levou tiros. Teve uma segunda vez que ele tentou matá-la eletrocutada também, no banheiro, no banho. E ela buscou, foi essa luta da busca pela Pela justiça. justiça. E o tempo todo, inclusive, se a gente pegar hoje o desfecho, né? Teve uma época que o processo foi arquivado dele também. E ela precisou buscar esse respaldo fora do Brasil. E foi onde tomou essa proporção, onde teve essa visibilidade. E aí nós conseguimos. Que orgulho, né? Assim, a gente ter uma pessoa que não descansou, né? Que foi em busca daquela justiça de fato, de direito, né? Que não se calou, que não se conteve, que não ficou ali, eu estou vítima e vou permanecer vítima. Não. Foi em busca dar voz a outras mulheres, né? Que bonito isso, né? Sim, exatamente. E quantas vidas foram salvas, né? Em função E das medidas estão estão né? sendo em razão das medidas protetivas que são previstas na Lei Maria da Penha, né? Você já pensou se nesse universo, assim, as mulheres que estão vivendo, né, sargento, essa violência, se elas dessem um novo sentido para a vida, né, e passassem a ter pensamentos de ajudar outras mulheres, a ter um novo direcionamento de vida, o quão bonito seria isso, o quão diferente seria a vida, né, o seu olhar, que é uma forma de enxergar, de transformar a própria vida, né? E deixar de ser vítima para ser autor da sua própria história, porque existe a condição, é óbvio, como a gente já falou aqui, você vivenciar um fator de agressão física, psicológico, o seu estado emocional vai ficar abalado. Mas você pode fazer isso também do que fizeram com você, né? Existe aquela frase, né? Eu não sou o que fizeram comigo, eu sou, eu me tornei aqui. Como que é? Existe uma frase que eu estou querendo lembrar? Eu não me recordo da frase. Mas O assim, eu senhor acho que lembra? Eu não sou aquilo que fizeram comigo, mas eu sou aquilo que eu me fiz após terem feito comigo. Tipo, eu me tornei sim, diferente, né? ressignificou, né? Ressignificou. Isso, a resiliência, né? Exatamente. Resiliência. O Brasil está na vanguarda, né? E se comparando a outros países europeus aí que têm mais tempo de vida que o nosso país, o Brasil está na vanguarda com a Lei Maria da Penha. É uma das melhores leis do mundo, né? Que ela visa combater a violência contra a mulher. E quando a gente vê mulheres brigando pelos direitos das mulheres, isso é muito importante, Sim. né? Mas eu já fui questionado porque eu estava numa palestra. E eu fui questionado por uma mulher. Eu falei, mas você não gostou? Alguma coisa que eu falei? Ela, não, deu tudo certo. Eu falei, mas eu tenho que melhorar alguma? Não, é porque tinha que ser uma mulher falando para mulher. Ah, sim. Né? Aí é como se eu não tivesse direito de fala pelo fato de eu não ser mulher. E aí eu perguntei para ela, mas você não acha interessante um homem também brigar pelos Pela direitos das causa, mulheres, né? Com claro. toda Né? certeza. Falar sobre a problemática, né? Sobre essa questão da violência contra a mulher, né? Aí a Polícia Militar, ela em todos os municípios do estado de Mato Grosso, hoje ela está em meio à Operação Chamar, que é a Operação de Combate contra a Violência contra a Mulher. Uma operação a nível nacional, ela é todo mês de agosto, né? Onde se intensifica a prevenção e o combate, né, à violência. E dentro desse cronograma da Operação Chamar, nós tivemos atuações em São José do Xingu, em Porto Alegre do Norte, em Alto Boa Vista, em Novo Santo Antônio, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, Santo Antônio do Fontoura, em todas as cidades do nosso comando regional, foram desenvolvidas ações de prevenção, principalmente com jovens, nas escolas, né, com os alunos de ensino médio em parceria com as secretarias municipais de assistência social. Nós distribuímos material de conscientização, né, cartilhas muito bem ilustradas e Por uma vida sem didáticas, violência. né, que ensina a mulher os tipos de violência, o ciclo da violência. Quais são os ciclos da violência,
sargento? Então vamos utilizar aqui o mesmo material que a gente distribui, né, para as pessoas nas palestras. Nós temos aqui dentro do ciclo da violência 3 fases. A primeira fase é a fase de tensão. É quando vem aqueles motivos de irritação mais insignificante por parte do homem. É onde ele perde a paciência por pouca coisa. A coisa começa a ficar tensa, né, naquele relacionamento. E a mulher tenta mudar o seu comportamento para que o homem não se irrite. E ela, a partir desse momento, começa a trazer para si a culpa, a responsabilidade por causa daquele comportamento agressivo do homem. Seja um xingamento, um olhar atravessado, um celular que cai, uma cadeira que bate, um tapa na mesa. É um momento de tensão, as coisas estão tensas naquele lá. E depois da fase de tensão, é um ciclo, né? Vem a fase da violência, onde tem as agressões mais agudas, os xingamentos mais perversos, onde tem o toque mais agressivo, onde tem a violência propriamente dita. E nessa fase aí a mulher já está sob domínio do homem na maioria das vezes, né? E assim a mulher ela começa a internalizar ainda mais. A culpa é minha, o que eu fiz, por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo, por que eu não fiz a comida, por que eu não coloquei o chinelo ali, por que eu conversei com fulano, por que eu não estava em casa a hora que ele chegou. E ela começa a trazer para ela a culpa. Só que é um ciclo, né? Tensão, violência e vem a terceira fase. Lua de mel. Me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso. Pelos nossos filhos eu vou mudar. Toma aqui seu celular que eu quebrei. Eu nunca mais vou fazer isso. Vamos no salão, vai no salão fazer a unha, arrumar o cabelo, vamos sair para jantar, vamos na Bela. Vamos sair Viajar. vamos fazer uma viagem em família, vamos tomar um A sorvete. gente tá precisando de um momento a dois. Vamos sair só nós dois, a gente tá precisando disso um casal. Só que é um ciclo. E depois da lua de mel vai vir a tensão novamente, depois a violência, a lua de mel, e a mulher fica presa no ciclo da violência. O problema é o seguinte, que essas fases, elas tendem a encurtar o período entre um e outro. Então, cada vez mais vai tendo momentos de tensão, violência, lua de mel, tensão, violência, lua de mel. E a lua de mel vai ser cada vez menor. Cada vez menor. E isso surge o espiral da morte, que termina no feminicídio. A mulher não consegue sair desse ciclo e ela acaba por perder a vida. Este é o ciclo da violência. E quando a gente leva esse conhecimento para as mulheres, nas palestras, né? Muitas começam a parar e pensar, meu Deus, eu passei por isso, eu não percebia. Minha vida foi desse jeito. Como eu não percebi que eu estava entrando E por esse qual caminho? é o momento de alguém entrar nesse relacionamento e Resgatar essa resgatar mulher, né? essa pessoa? Hoje, o que se busca, principalmente por nós, Patrulha Maria da Penha, é quebrar o ciclo da violência. Muito se fala em quebrar o ciclo da violência. É fazer a mulher entender que ela está num ciclo de violência e que ela tem que sair desse ciclo de violência. Aí é o papel fundamental da rede de suporte, seja a primária ou secundária, né? De alcançar essa mulher através de orientação, através de conhecimento, através de libertação econômica. Quando a mulher ela começa a se capacitar, quando ela começa a estudar, quando ela começa a se qualificar para o mercado de trabalho, quando ela começa a ter acessos a programas do governo que vão dar um suspiro para ela ali em um momento para ela sair desse relacionamento. E não é fácil. Quebrar o ciclo da violência não é fácil. Envolve sentimento, envolve vida de outras pessoas que estão inseridas ali naquele contexto. Não é fácil. Mas eu acredito que o momento é a qualquer momento. Não importa a fase do ciclo da violência, minha amiga, que você esteja vivendo. Não importa o momento que você esteja passando esse relacionamento conturbado. Não se submeta à violência. Não se sujeite a uma situação de violência dentro desse relacionamento. Busque ajuda. Ligue 180. Procure ajuda na assistência social. Peça alguém para gritar por ti. Mas não fique nessa condição de violência. Não há momento exato. Todo momento é o momento de pedir ajuda. E é importante mencionar também que a sociedade precisa estar preparada para entender os sinais de uma pessoa que está em risco, né? Tem algumas medidas aí, alguns sinais, né? Que as mulheres que estão em risco
fazem e a sociedade precisa estar preparada para entender esses sinais, né? Tem o sinal da mão, né? A mulher vai lá, fechou a mão. Então, se você vê alguma mulher fazendo esse sinal, entenda que ela pode estar em risco, né? Então, a sociedade precisa estar pronta para entender também. E tem até um ditado que fala que em briga de marido e mulher, isso. Levantou, fechou o dedo. Fez isso aqui é violência. Isso aqui é violência. Eu não sabia. Que Sim. inclusive É um é o sinal- símbolo, é o é o símbolo. símbolo da violência contra a mulher. Tem, essa tem o mãozinha. símbolo do Isso. X vermelho na mão, mas até a mulher pegar um batom Isso, pra é mais escrever difícil. na mão é mais difícil. Ainda, Então, se ela tiver num médico, Se ela foi fez pra isso um aqui- Fez isso aqui. pronto-socorro. ela passou na rua, viu alguém, fez isso aqui. Inclusive, foi divulgado recentemente um experimento, né? Para saber se a sociedade estava preparada para entender os sinais. Entender e os aí sinais. algumas pessoas entenderam, outras não. Na hora que viu o sinal, ligou, né? E tem um ditado que fala assim, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso. Se mete sim. Se mete a colher sim. Porque, às vezes, esse se meter, né? Salva vidas. Então, a sociedade precisa estar preparada para entender os sinais de uma pessoa que está em risco, né? E precisa, sim, se meter, porque você vai estar contribuindo com a sociedade, vai estar salvando vidas, né? Então, esse ditado tem que ficar lá no passado, porque a gente precisa estar preparado e precisa agir quando for necessário. São falas fortes e muito importantes. Atena, você quer falar? Não, só para complementar essa questão dos sinais, recentemente eu estava configurando o meu aparelho celular e aí eu vi uma ferramenta de chamada de emergência. Então, eu acho que seria importante também, né, mulherada, todo mundo, na verdade é um botão que serve para todo mundo, mas são situações que também podem ajudar muitas mulheres que estão vivendo essa situação. Dá um Google, mulherada, todo mundo, na verdade, sobre a chamada de emergência, botão de emergência no seu aparelho celular. Pode ser tanto o iPhone quanto o Android. Você configura, você pode deixar o seu aparelho preparado para 5 cliques aqui no botão de desligar. Se vocês olharem aí, vai estar, é bem explicadinho. E aí, esses 5 cliques automaticamente já vai liga para fazer a polícia ligação. e já dá a tua localização. Então, no momento da ligação, Porque às vezes você não pode falar, você não pode falar exatamente da ligação, porque às vezes está ou uma gritaria ou Você alguma está sendo situação. espancada. Exatamente. Você Você deixa o celular ligado, tá ligando, a polícia atende, manda a localização para eles estão ouvindo toda aquela gritaria e eles vão até você. Essa é uma ferramenta que é utilizada para toda e qualquer pessoa que está em situação de violência, né, de emergência. perigo, mas que também podem ajudar muitas mulheres em situação de violência doméstica. Ótimo. Gente, quero falar agora então dos nossos patrocinadores, agradecer, né, sempre a Fashion Store, inclusive esse vestido que eu estou usando é de lá, lindíssimo, adorei. A Fashion Store tem sempre uma peça que vai caber em você, veste também feminino e masculino, com peças lindíssimas. Fica na rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro de Confresa. Pode fazer uma visita na loja. Além das peças serem lindas, marcas exclusivas e aquele precinho que a gente gosta. Também a Unividas Laboratório de Análises Clínicas, que está bem ali, próximo ao Hospital Municipal, o melhor laboratório de Confresa e região. Hoje você vai lá de manhã, faz os exames, à tarde você já está com os resultados confiáveis. Também a Zugo Store, parceira aqui do programa Conversa Franca. Muito obrigada ao Matheus, toda a equipe. Você precisando trocar o seu aparelho telefônico, ou você que quer comprar Starlink para ficar sempre conectado na internet, lá eles têm a pronta entrega. Procure a Zugo Store que você já sai de lá antenado e conectado. E também a chefe de cozinha Zenilda, que faz aí, leva sabor e qualidade para todos os momentos especiais da sua vida, viu? E lembrando também que agora a gente está com a Rádio Web Agência da Notícia, para você ficar bem informado e bem antenado com músicas bacanas na Web Agência da Notícia, na Rádio Web Agência da Notícia, 24 horas no ar, uma novidade do Agência da Notícia que está sempre aí inovando e trazendo coisas novas e bacanas para a gente, tá? E lembrando que as semijoias
que eu estou usando hoje são da Lunaraí Semijoias, peças lindíssimas, com garantia de 2 anos de garantia, um banho excelente de mais de 5 milésimos de ouro, então vale super a pena também você conferir, já entra no @Lunaraí Semijoias para você conferir as peças e lá também tem na bio o link para você entrar em contato lá e entrar no grupo do WhatsApp, que sempre tem promoções imperdíveis e para você ficar conectado e por dentro, porque também as mulheres têm que levantar a autoestima, faz muito bem, viu? E nada do que uma semijoia, uma roupa bonita, né? Já mexe com a gente já fica mais bem cotada para nós mesmas. E levantar a autoestima é muito merecido, né? Principalmente a gente falando dessa questão das mulheres, uma das coisas que acontece é a mulher começar a se diminuir, né? Com abusos, né? A autoestima vai caindo, a pessoa vai se autodegradando, ela vai se acabando, né? Ela perde o prazer em se ver bem. Isso. Em se ver bem, ela não tem mais motivo para se arrumar. Não. Tem um colega de serviço, o assistente social Gilmar, eu tenho aprendido muito com ele. O Gilmar, ele me ensinou o seguinte: Mariano, quando uma mulher está numa condição de violência, quando ela não está bem, você percebe, ela para de arrumar até o cabelo. Uhum. E olha só, uma mulher deixar de arrumar o cabelo é diferente, tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, e o agressor, o homem que faz isso com uma mulher, ele vai tentar diminuir essa mulher para que ela só perceba que ele goste dela. Ela só vai encontrar alguém na figura dele, como se ela não tivesse mais chance de ser feliz com outra pessoa, né? E aí ele vai conseguindo enredar ela, ao ponto dela não conseguir, né, sair desse relacionamento por imaginar que ninguém vai querer algo sério, vai querer alguma coisa com a mulher que está naquela condição, Sim. como ela está naquele momento ali. Só que ele provocou aquilo justamente para isso, para que só ele seja a pessoa que ela imagine que vai querer ela na vida dele. Sim, inclusive, a maioria dos casos, né, de violência, o homem pratica violência onde? Aqui, No no rosto. rosto. Justamente para quê? Para atingir a autoestima da mulher, né? E é importante relatar que foram tantos os casos que ocorreram que foi criada uma lei de atendimento odontológico pelo SUS, Lei 15.116 de 2025, que prevê que as mulheres que sofreram, né, danos faciais, dentários, sejam atendidas pelo SUS para que seja realizada a restituição. Maravilha. Então, assim, a lei ela só vem para regulamentar situações que estão ocorrendo com frequência, Uhum. né? Então, olha só que loucura. Foi necessário uma lei para garantir à mulher um atendimento no SUS para reparação, né, dentária e facial, diante de tantos casos de violência que fizeram o quê? Foram Destruíram. destruindo. Exatamente. Principalmente a identidade da mulher no rosto. Exatamente. Né? Ataca-se o cabelo, o rosto, os seios, Desfigura, né? desfigurar. Desfigura. Que triste a gente, infelizmente, falar desse assunto, né? E lembrar que ainda em 2025 a gente precisa alertar as mulheres, né? Com tanta coisa acontecendo e a gente tem que alertar e explicar para a pessoa não ficar numa condição dessa, né? Lamentável. E só fazendo um gancho da sua fala, Camila, e lembrando aqui da fala do sargento, quando ele falou que foi dar a palestra, né? E aí questionaram pelo fato de ser um homem. Na verdade, tudo isso que vem acontecendo, todos esses assuntos que têm tomado esses holofotes, eles só estão aqui porque homens fizeram isso. Então, a gente tem o hábito de direcionar essa fala apenas para a vítima, que é importante, obviamente, né? A vítima precisa compreender, né, todas essas nuances da violência, mas também é importante que o discurso também se direcione aos homens, né, que são a causa, né, dessa violência. Então, sim, é importante termos um homem falando sobre isso, é importante termos homens nas plateias ouvindo sobre isso, sobre os seus comportamentos. Não é algo que eu acredito que eles vão se sentir confortáveis em ouvir, mas também a gente precisa dessa narrativa direcionada para o agressor, né? Que além do crime que ele está cometendo, que ele sabe que está cometendo, está modificando toda uma estrutura, né, familiar, social, o mal que ele causa. Inclusive, acho que até o sargento pode explicar com mais propriedade, existe um curso de reciclagem sobre, né,
sobre, sobre os agressores, entender o quanto eles machucam as vítimas, enquanto isso é perigoso para a sociedade, né? Isso, aqui em Confresa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Polícia Militar e o Judiciário, Ministério Público também, existe o Projeto Marias. Esse projeto ele já existe há alguns anos aqui em Confresa, onde a assistência social recebe esses homens que foram autores de violência doméstica. Eles são encaminhados pela própria medida protetiva com a obrigatoriedade de participar de 12 encontros toda quarta-feira às 19 horas lá na Polícia Militar, onde ele vai receber atendimento psicológico, ele vai ter acompanhamento do assistente social, além de outros palestrantes que vão abordar temas lá relacionados ao comportamento do homem nesse fenômeno da violência doméstica, né? Então, assim, o homem merece ser tratado porque está na lei. A Lei Maria da Penha garante tratamento ao homem também. Porque se eu cuido só da mulher, esse homem, a próxima mulher que ele arrumar, Vai fazer a mesma vai coisa. ser a próxima vítima dele, né? A próxima vítima. E quem não conhece ainda e tiver oportunidade um dia de receber o convite de conhecer, não perca essa oportunidade de ouvir o relato, ler o relato, que eles, quando concluem o curso, o ciclo das palestras, eles produzem um documento de como foi para eles participar daquele momento ali. E existe mudança de Com fato? certeza. Nós tivemos ali ao longo de 4 anos 3 reincidência. 3 reincidência. 3 reincidência. Né? É um número muito, muito, muito baixo, tem que ser comemorado, porque está surtindo efeito. Está surtindo efeito. Então, quando a gente lê os relatos desses homens agradecendo por este momento, se eu soubesse disso, eu não tinha feito aquilo. Se eu tivesse passado por isso, hoje eu não teria perdido a minha família, né? E a Patrulha Maria da Penha também atende os homens. Também atende os homens. Nós temos que fazer o atendimento dele, explicar as medidas, o que ele pode, o que ele não pode, para que esse homem não venha a ser preso por quebra de medida protetiva. Né? Que ele não venha fazer um mal para essa mulher na tentativa de se vingar pelas medidas. Então, assim, o homem ele recebe esse atendimento também. Existe todo um aparato, né? Tem todo um esquema aí muito para que bem as pensado coisas e sejam executado. executadas de forma correta. Sim. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, as explicações, né? Eu acho que quem quiser aprender mais pode procurar o quê, o sargento? Pode Onde procurar a Patrulha Maria da Penha, nosso telefone é o 66 98415 2500, é o telefone funcional da Patrulha Maria da Penha. Se alguma empresa quiser que a gente aborde esse tema com seus colaboradores, se algum grupo de pessoas, algum setor organizado da sociedade, falar, não, eu quero uma palestra aqui sobre violência doméstica, voltada para a Lei Maria da Penha, ou voltada para o patriarcado, o machismo, a gente trabalha com essas palestras, a gente distribui o material, né, são cartilhas orientativas, né? A gente distribui também o violentômetro, leva também esses lequezinhos aqui que fala sobre o assédio e como a mulher pedir ajuda, como ela denunciar. E o nosso trabalho ele não para. Além de um trabalho preventivo, né? Tem o trabalho também repressivo, que a Polícia Militar está nas ruas, atendendo a ocorrência, fazendo a prisão dos agressores, encaminhando para o judiciário para que as devidas medidas sejam tomadas. Muito obrigado por o senhor estar conosco hoje aqui, participando e explicando tantas coisas positivas que a polícia tem feito aí no combate ao feminicídio. A doutora Atena, muito obrigada também por estar com a gente aqui, participando hoje, tratando de um assunto tão delicado, viu? Eu que agradeço o convite, Camila. Confesso que quando recebemos o convite, né, eu falei, Senhor, mas é um assunto que a gente já debate tanto, né, e aí hoje eu finalizo a minha fala falando sobre a importância da sociedade civil, sobre a importância da sociedade de acolher essa mulher que é vítima de violência, a importância de fazer denúncias, já que pode ser feito por outras pessoas também. Esse cuidado, o problema da violência doméstica, da violência contra a mulher, ele não é um problema só da vítima e do agressor, é um problema social, é uma questão que pega todo o país, pega todo mundo, né, assola todo mundo. Então nós também precisamos fazer a nossa parte. E o que a gente está fazendo aqui hoje é democratizar esse conhecimento, é levar para as pessoas o conhecimento sobre quando que está numa relação de violência, quando que deve sair, qual é o momento de pedir ajuda. Isso é muito importante. Então, levar essa informação
tomar essas atitudes de fazer denúncias, de chamar a pessoa, olha, percebendo que está acontecendo alguma coisa, está tudo bem, você precisa de ajuda. Esse acolhimento tão fundamental quanto a lei repressiva que a gente tem, né? Nós vimos aqui o quanto de legislação que a gente tem para acolher essa mulher, é o papel da sociedade em acolher, né? Então, espero que todo mundo que tenha acesso a esse tipo de conhecimento molde pelo menos um pouquinho a sua compreensão do que de fato é a violência, que é algo tão estrutural e que precisa ser quebrado pela própria sociedade. Verdade. Doutora Andréia, muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, Camila. É sempre um prazer, né, falar para mulheres. Apesar de ser um assunto muito difícil, é sempre um prazer poder trazer alguma informação que pode salvar vidas, que pode ajudar mulheres a sair de um ciclo de violência. E eu gostaria de encerrar minha participação dizendo que o silêncio, ele só protege o agressor. A denúncia vai proteger a vítima. Então, que nós, mulheres, né, quem é vítima de violência, quem testemunha uma violência, possa quebrar o silêncio, para que a gente possa salvar vidas. Verdade. Muito obrigada pela participação de todos. Gente, mulheres principalmente, não se familiarize com o mal, com a falta de amor, com a falta de respeito, de carinho. Não se trate a você mesmo com gestos, com sentimentos que te façam mal. Dependência emocional, tomem muito cuidado com isso. Às vezes é um sentimento que você nem percebe, né? Mas é o ciclo, como o Major falou, o ciclo da violência, e você nem percebe que já está dentro desse ciclo e como você vai sair dele. Não se envergonhe de pedir ajuda, de solicitar, de dizer que precisa sair e de sair. Faz parte da vida a gente encerrar ciclos, começar novos ciclos, e isso você pode fazer enquanto tem vida. E depois de uma vida ceifada, nada mais pode ser feito. Então, se você tem uma família, se você tem filhos, lute por ela, mas de forma amorosa e de forma que você possa estar bem junto com os seus filhos. E não de uma forma pesada, como a gente vê tantos casos aí de famílias sendo destruídas pela violência doméstica. Então você, mulher, tem que tomar sim atitudes, repensar a sua vida, e cabe a nós muitas vezes tomar uma atitude que no momento pode ser muito dolorosa, mas que a gente precisa tomar para evitar tragédias futuras, para evitar que nossos filhos ficam órfãos, e a decisão cabe a nós. Pedir ajuda cabe a nós também, porque é só as pessoas que vivem relacionamentos como este é que sabem quão ruins são esses relacionamentos. Então, não deixe de pedir ajuda, pedir socorro. É importante para a tua vida, para a vida da tua família, e pense nisso. No mais, quero agradecer a sua audiência, por você estar sempre aqui nos acompanhando no programa Conversa Franca. Como eu disse, compartilhe esse vídeo com sua amiga, com um familiar seu, enfim, quem você acredita que possa estar precisando assistir esse programa, porque trouxe muitos esclarecimentos, muitas informações, e às vezes o que falta para a gente também é um pouquinho mais de conhecimento. No mais, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa Conversa Franca.